Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em uma cidade abandonada pelo tempo, a Biblioteca Proibida guarda segredos ancestrais sob a vigilância de Anastácio Sombrio, um guardião misterioso amaldiçoado a proteger o local. Atraídos pelas lendas, muitos tentam explorar a biblioteca, mas nenhum retorna. Elora, uma aprendiz de feiticeira, desafia o perigo em busca de conhecimento que poderia revolucionar o mundo. Armada com coragem e um amuleto familiar, ela penetra na biblioteca, enfrentando sussurros e ilusões. Encontra Anastácio, que propõe um desafio. Ela pode explorar, mas se sucumbir à loucura ou ganância, será condenada a vagar eternamente pela biblioteca. A história de Elora permanece um mistério, mas sua coragem e a interação com Anastácio apontam para uma mudança no papel do guardião. Ele se torna um mentor para aqueles que buscam conhecimento com intenções puras, equilibrando a proteção dos segredos arcanos com a orientação sábia. Anastácio, movido por um novo entendimento, percebe que a biblioteca pode ser um local de troca e aprendizado, não apenas um depósito de segredos. A história termina com um novo mistério sobre um detetive desaparecido, sugerindo que existem mais guardiões e conhecimentos escondidos, aguardando descoberta. A narrativa de Sussurros na Biblioteca Proibida continua a se desdobrar, prometendo mais aventuras e revelações. Vamos começar. No coração de uma cidade esquecida pelo tempo, erguia-se uma estrutura imponente, cujos muros antigos ocultavam mais segredos do que qualquer alma viva poderia imaginar. Era a Biblioteca Proibida, um repositório de saberes arcanos e histórias que nunca deveriam ser lidas por olhos mortais. Mas o que poucos sabiam é que, entre essas paredes silenciosas, espreitava uma presença tão antiga quanto os pergaminhos que ali jaziam: Anastácio Sombrio. Anastácio era o guardião da biblioteca, um ser que nem mesmo os mais velhos sábios conseguiam lembrar a origem. Diziam que ele foi um homem outrora, um erudito que buscou conhecimento proibido, e ao encontrá-lo, foi amaldiçoado a vigiar a biblioteca eternamente. Sua aparência era tão enigmática quanto sua história. Com olhos que pareciam absorver a luz e um manto que se misturava com as sombras, ele perambulava pelos corredores, sussurrando encantamentos para manter os livros selados. A lenda do Anastácio Sombrio e da Biblioteca Proibida se espalhou por terras distantes, atraindo aventureiros, magos e caçadores de tesouros em busca dos segredos perdidos. No entanto, nenhum que entrara na biblioteca jamais retornou para contar o que viu. Os sussurros diziam que Anastácio podia ler os pensamentos mais íntimos daqueles que ousavam invadir seu santuário, enredando-os em ilusões até que se perdessem para sempre nas sombras. Foi então que surgiu Elora, uma jovem aprendiz de feiticeira com olhos tão curiosos quanto seu espírito indomável. Ela ouvira os contos da biblioteca e do guardião sombrio, e a chama do conhecimento ardia em seu coração. Elora sabia que havia um segredo escondido naquelas páginas antigas, algo que poderia mudar o mundo. E assim, munida apenas de sua coragem e um antigo amuleto que pertencera à sua avó, ela partiu em direção ao desconhecido. As portas da biblioteca se erguiam diante dela, cobertas de runas e símbolos que desencorajavam os fracos de coração. Elora, porém, não hesitou. Ela murmurou palavras de poder, e as portas se abriram com um ranger que ecoou pelas eras. Passo a passo, ela adentrou o reino do Anastácio Sombrio, e os sussurros começaram. Eles vinham de todos os lados, sibilando segredos e advertências, tentando desviar Elora de seu caminho. Mas ela era forte e não se deixava enganar pelas vozes. A cada passo, a biblioteca revelava-se mais estranha e maravilhosa, com livros que flutuavam e escadas que se retorciam em espirais infinitas. Elora sentia uma presença a observando, sombras dançando nas bordas de sua visão. Finalmente, ela encontrou-se frente a frente com Anastácio Sombrio. Ele era mais terrível e majestoso do que qualquer história poderia descrever, e seu olhar penetrante parecia desvendar a alma de Elora. A jovem feiticeira, porém, não se intimidou e declarou seu propósito de desvendar os segredos da biblioteca. Anastácio, intrigado pela coragem e pureza da jovem, propôs um desafio. Elora poderia explorar a biblioteca e ler seus livros, mas se ela sucumbisse aos sussurros da loucura ou da ganância, tornar-se-ia uma sombra a vagar pelos corredores eternamente. Elora aceitou, e assim começou sua jornada através dos séculos de sabedoria e loucura entrelaçados nos tomos da Biblioteca Proibida.
O que Elora encontrou naqueles corredores, e se ela conseguiu emergir com o conhecimento que buscava, isso é uma história para outra ocasião. Mas uma coisa é certa: as lendas da Biblioteca Proibida e do Anastácio Sombrio continuariam a ecoar através do tempo, sussurrando a todos aqueles que buscam o verdadeiro poder que reside nas páginas do proibido e do desconhecido. Anastácio Sombrio, o ser que se confunde com as sombras e guarda os segredos da Biblioteca Proibida, é uma entidade tão misteriosa quanto o próprio lugar que vigia. Ele é o elo entre o conhecimento arcano e o mundo exterior, o guardião que protege e, ao mesmo tempo, aprisiona as verdades que poderiam tanto elevar quanto destruir civilizações. Anastácio não é apenas um guardião, mas também parte da própria biblioteca. Sua essência está entrelaçada com os livros, pergaminhos e artefatos que repousam nas prateleiras empoeiradas. Ele é tanto uma maldição quanto uma bênção. Sua presença é a garantia de que os segredos mais profundos e perigosos não caiam em mãos erradas. O que o impulsiona é um propósito encravado em seu ser desde o momento de sua transformação. Como um homem que buscou o conhecimento proibido, ele foi consumido por ele e agora existe para garantir que os mesmos erros que cometeu não sejam repetidos por outros. Anastácio é movido por um senso de dever que transcende sua antiga humanidade, tornando-o o executor de uma vontade maior que a sua própria. A vontade da própria biblioteca, que é quase uma entidade viva e consciente. Sua solidão é profunda, marcada pelos milênios de silêncio e escuridão, interrompida apenas pelos passos dos poucos corajosos ou tolos que se atrevem a entrar em seu domínio. Ele é o ouvinte dos sussurros que emanam dos tomos antigos, o único capaz de resistir à loucura que eles podem incitar. Anastácio Sombrio é um guardião, mas também uma advertência. O conhecimento tem seu preço, e aqueles que se atrevem a explorar os domínios proibidos devem estar preparados para pagar esse preço, seja com a sanidade, seja com a alma. Ele é o teste final para qualquer um que ouse buscar o que está escondido na Biblioteca Proibida. E seu desafio a Elora é a expressão definitiva de seu papel como o eterno vigilante dos segredos que a humanidade talvez nunca deva descobrir. No clímax de Sussurros na Biblioteca Proibida, Anastácio Sombrio se vê diante de um dilema que ameaça abalar os alicerces de sua existência. Uma jovem aprendiz de feiticeira chamada Elora, movida por uma sede insaciável de conhecimento e pelo desespero de salvar sua aldeia de uma praga misteriosa, consegue burlar as defesas arcanas e adentrar o santuário proibido que Anastácio jurou proteger. Elora, com sua determinação e pureza de intenção, não busca poder pelo poder, mas sim uma cura para o sofrimento de seu povo. Anastácio, que há séculos não testemunha tal altruísmo, se vê tocado pela coragem da jovem. Ele observa, oculto nas sombras, enquanto Elora percorre os corredores antigos, sua aura de determinação iluminando o lugar que há muito esqueceu o que é a luz da esperança. Ao encontrá-la diante do tomo das verdades antigas, um livro que poderia dar a ela as respostas que procura, mas que também possui maldições capazes de devastar nações, Anastácio é forçado a intervir. Ele emerge das sombras, sua figura imponente e etérea, e confronta a jovem. Elora, embora assustada, não recua. Ela explica suas razões, implora pela ajuda de Anastácio, e em suas palavras sinceras, algo no coração endurecido do guardião se abala. Conflitado entre seu dever e a possibilidade de redenção através do ato altruísta de Elora, Anastácio enfrenta uma escolha arrebatadora. Por um lado, ele poderia expulsar Elora e preservar os segredos proibidos, mantendo intacta sua promessa milenar. Por outro, ele poderia arriscar tudo ao permitir que ela acessasse o conhecimento necessário para salvar sua aldeia, talvez iniciando um ciclo de destruição se aquele poder caísse em mãos erradas no futuro. Em um momento de profunda introspecção, Anastácio Sombrio se dá conta de que a verdadeira função da Biblioteca Proibida não é apenas ocultar o conhecimento, mas garantir que ele seja usado com sabedoria e compaixão. Ele toma a decisão de guiar Elora por entre os escritos arcanos, ajudando-a a discernir a cura da praga sem despertar as maldições adormecidas. Anastácio, ao fazer essa escolha, não apenas ajuda a salvar uma aldeia, mas também se reconecta, ainda que brevemente, com a humanidade que pensava ter perdido. Ele se permite sentir esperança, e pela primeira vez em séculos, a Biblioteca Proibida não parece um túmulo de segredos, mas um berço de novas possibilidades.
Com a partida de Elora, Anastácio Sombrio retorna à sua vigília solitária, mas agora com uma nova compreensão de seu papel. Ele permanece o guardião, mas com um coração que, embora ainda pertença às sombras, foi tocado pela luz de um ato genuíno de altruísmo e coragem. Após a partida de Elora, Anastácio Sombrio se vê imerso em um mar de reflexões. A Biblioteca Proibida, que por tanto tempo foi sua cela e seu santuário, começou a se transformar diante de seus olhos. A presença da jovem e a luz de sua determinação haviam dissipado, ao menos por um instante, o véu de escuridão que pairava sobre o lugar. Anastácio pondera sobre o significado de sua existência. Durante séculos, ele se considerou o último bastião contra o abuso do conhecimento arcano, um guardião que deveria impedir a todo custo que os segredos da biblioteca fossem descobertos e utilizados para o mal. No entanto, o encontro com Elora revelou uma fissura em sua armadura de certezas. O conhecimento, percebe ele, não é uma entidade maligna em si. É a intenção daqueles que o buscam, que pode levar à ruína ou à salvação. Para o mundo de sussurros na Biblioteca Proibida, a escolha de Anastácio significa uma mudança sutil, porém significativa, na ordem das coisas. A biblioteca, antes uma tumba de livros e segredos, agora respira com a possibilidade de interação, de troca. Anastácio compreende que pode não ser necessário isolar-se completamente do mundo exterior. Ao invés disso, ele pode encontrar um equilíbrio entre a proteção do conhecimento e a orientação daqueles que o procuram por motivos nobres. A história de Elora, que reverberará através dos tempos, se tornará uma lenda na aldeia e além. Sua cura para a praga trará não apenas alívio, mas também inspiração. As pessoas começarão a entender que mesmo os lugares mais temidos e os guardiões mais implacáveis podem ser tocados pela compaixão e pelo desejo sincero de ajudar. Anastácio, apesar de continuar em sua vigília, agora se abre para a possibilidade de que outros Eloras possam surgir. Ele se torna mais do que um guardião. Torna-se um mentor para aqueles poucos escolhidos que, como Elora, buscam o conhecimento para o bem maior. Ele decide que irá avaliar as intenções daqueles que se atreverem a entrar na biblioteca, ajudando-os a navegar pelas águas traiçoeiras do poder arcano com a sabedoria que acumulou ao longo dos séculos. A última cena, com o jornal antigo e o mistério do detetive que nunca voltou, adiciona um novo nível de intriga e profundidade à história. Talvez haja outros como Anastácio, outros guardiões de conhecimento esquecido pelo tempo e outras histórias esperando para serem descobertas. O mundo de sussurros na Biblioteca Proibida se expande, sugerindo que a biblioteca é apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneiras misteriosas e onde cada escolha pode desencadear ondas de mudança que ecoam através das eras. E assim, a narrativa de Sussurros na Biblioteca Proibida se desdobra, tecendo uma tapeçaria rica em nuances e sombras, onde cada fio entrelaçado carrega o peso de séculos de segredos. Anastácio Sombrio, agora tocado pela luz da compreensão e da empatia, começa a compor um novo capítulo em sua longa existência. Na vila, as histórias sobre a corajosa Elora e o enigmático guardião da biblioteca se espalham como chamas em uma noite fria. Os aldeões, antes temerosos e desconfiados, começam a olhar para a colina, onde a Biblioteca Proibida se ergue, não mais como um monumento de terror, mas como um bastião de esperança. Com o tempo, a biblioteca se torna um lugar de peregrinação para aqueles que, como Elora, possuem o coração puro e a mente ávida por conhecimento. Anastácio, o solitário guardião, percebe que sua solidão era apenas uma escolha, e não um destino. Ele encontra valor na orientação, na passagem de sua sabedoria acumulada, e na tutela daqueles que, sob sua vigilância, poderiam usar o poder arcano para forjar um futuro melhor. Cada visitante que chega com intenções verdadeiras é recebido por Anastácio, que com olhar perspicaz avalia seu caráter. Aqueles dignos são conduzidos pelos corredores repletos de tomos antigos, e cada livro que Anastácio permite que seja aberto é como um selo que se rompe, liberando luz em um mundo sedento por conhecimento e compreensão. No entanto, o mistério do detetive desaparecido acrescenta uma camada de cautela aos atos de Anastácio. Ele sabe que nem todos estão preparados para os segredos que a biblioteca guarda, e que o perigo da curiosidade desmedida é uma chama que pode consumir até as almas mais resolutas. A história de
Sussurros na Biblioteca Proibida não termina aqui. Ela se entrelaça com o destino de muitos outros, com mistérios a serem revelados e com lições a serem aprendidas. A cada escolha feita por Anastácio e pelos que o seguem, um novo caminho se abre, e o destino de todos se torna mais intrincado e mais rico. E assim, estimados ouvintes e leitores, convido-os a manter a chama da curiosidade acesa, pois há sempre mais histórias a serem contadas. Quem sabe o que o futuro reserva para Anastácio Sombrio, para a Biblioteca Proibida e para aqueles que têm a coragem de buscar o conhecimento oculto entre suas prateleiras centenárias. Fiquem atentos, pois a cada página virada, um novo mistério pode ser revelado, e a cada segredo desvendado, um novo capítulo de aventuras e descobertas aguarda para ser escrito.